Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Utopia, no significado literal da palavra, costuma ser utilizado para descrever uma sociedade ou um mundo perfeito. Alta tecnologia, qualidade de vida espetacular seriam coisas básicas nesse mundo utópico. O que é engraçado porque Thomas More, o inventor da palavra, usou ela pela primeira vez para descrever algo negativo. Utopos era empregada para falar de um lugar ruim ou um lugar inexistente, o que faz muito mais sentido quando a gente olha para a utopia do Travis Scott. Essa capa principal do projeto, que é um Travis Scott totalmente distorcido, tendo como uma variação uma versão muito mais distorcida ainda, que se assemelha muito mais ao monstro do que o próprio Travis Scott, não é bem a representação de algo belo, perfeito e sem defeito se você for parar pra pensar. O projeto trouxe uma variação enorme de capas, que abordam essa versão distorcida de que uma utopia poderia ser. E o que seria uma utopia pro próprio Travis Scott? Utopia é algo que as pessoas sentem que é tão rebuscado e fora do alcance, um estado de espírito perfeito, mas você mesmo cria sua utopia. É isso que é pro Travis Scott. E ele, depois de 5 anos de espera, lança seu tão aguardado álbum, repetindo aqui mais uma vez, Utopia, com todo um contexto e conceito complexo, uma sonoridade mais complexa ainda. Ele cria o mundo mais uma vez, como ele fez em vários álbuns dele, e ele desafia a gente a entrar e entender o que é essa tal utopia. I thought we were going to Utopia. What makes you say this isn't Utopia? I mean, I don't know. Isn't it supposed to be some perfect destination? This is just your hotel room. Yeah, it looks perfect to me. O Travis literalmente cruzou o mundo para fazer esse álbum, pegando referência de todo lugar possível, visitando lugares que são bem diferentes uns dos outros: Islândia, Dinamarca, Nigéria, França e Itália, gravando seu documentário em lugares históricos de cada um desses países, e na intenção de colocar um de seus shows em um dos monumentos mais históricos do mundo, as Pirâmides de Gizé. Ele foi e gravou em todos esses lugares, não por uma questão de locação para o documentário, ou até mesmo para os clipes dele, mas porque eles fazem parte do conceito do álbum, essa procura pela utopia. Pro Travis Scott, utopia não é algo tão simples, apesar de ser um conceito totalmente diferente do convencional. Toda utopia pode se tornar uma distopia em segundos, dependendo de como, onde e por que você busca ela. Nos outdoors colocados para fazer o marketing do projeto, o Travis Scott fazia essa pergunta pro público, procurando por utopia, e ele mesmo responde em outros outdoors, com outras perguntas, questionando o público se eles procuram numa loja de bebida ou num banco, demonstrando onde as pessoas costumam pensar que vão encontrar a utopia delas, esse lugar perfeito de felicidade, em drogas, bebidas, ou às vezes, no dinheiro. E a gente sabe que não é algo tão simples assim. Essa busca pelo dinheiro, enquanto uma utopia particular, é retratada até mesmo em uma das capas do projeto do Travis. Essa foto tirada na Nigéria, um dos países que o Travis foi gravar o documentário dele, ela mostra essa busca de um trabalhador num lugar totalmente distópico, pela sua própria sobrevivência. Ele segura os ganhos dele do trabalho justamente perto do coração, para mostrar que aquilo é a coisa mais importante que ele pode conseguir. Você consegue ver beleza nisso? É uma foto que incomoda, ainda mais pelo contexto que o próprio fotógrafo deu pra ela. Mas, peraí, utopia não seria pra falar de um mundo completamente perfeito? Essa imagem aqui não faz sentido nenhum e não parece ter contexto com a proposta do álbum. Então, dualidade, distorção da realidade, são dois conceitos bem importantes quando o assunto é a utopia do Travis Scott. Ele usa principalmente da distorção da realidade, dessa distorção de utopia, no álbum inteiro. E esse projeto carrega muitos conceitos. Toda a direção artística do projeto, principalmente nas capas dele, bebe muito de movimentos artísticos, como o expressionismo, que faz totalmente a valorização de algo muito mais psicológico e tende muito para sentimentos como angústia, solidão, e usa muito de imagens abruptas e até mesmo, entre aspas, violentas, se é que eu posso chamar assim. O tema na maioria das vezes no expressionismo são bem sombrios. E bom, isso te lembra algo? Então, isso casa totalmente com a realidade distorcida nas capas de utopia. Em várias delas, o Travis está totalmente distorcido, deformado, sim, trazendo várias referências de Jesus também, já que o Kanye West também se inspirou em algum desses movimentos para criar toda a estrutura de algum dos projetos dele. E eu sei que você quer muito que eu fale dessa ligação aqui, e essa hora vai chegar. Mas agora o mais importante é entender que o nome do projeto, ele pode ser interpretado de uma forma dupla, quando junta todas as partes dele, sendo a capa, documentário, clipes e etc.
O álbum começa com a música Hiena. A intro é muito importante aqui pra gente se situar nessa história do álbum. As primeiras palavras de Utopia é falando como esse mundo lá fora não tá bom, mas também não tá ruim. Ele pode mudar ou permanecer da mesma forma. Tudo depende do que ele vai fazer pra mudar isso. Já as primeiras palavras que o Travis fala na música é que tá tudo fora do controle e parece que ele tá indo pro inferno. Eu acho interessante como nessa música, no documentário, que eu não tenho como mostrar tanto aqui por questões de strike e etc, mas o clipe é feito na Nigéria, numa área extremamente pobre, trazendo aquele mesmo contexto daquela capa do trabalhador que eu expliquei aqui antes. E essa intro tá totalmente ligada à segunda música, Thank God, que poderia até mesmo ser chamada de uma música gospel. O Travis agradece por tudo que ele tem na vida, apesar de todas as coisas pela qual ele passou. Ele ainda é grato por somente respirar. Yeah, because Utopia it's not all pretty. It's not going to be unconfrontational. You know, that's all part of getting there. You know, it's how you balance the idea of confrontation, how you balance the idea of problems. It's the act of problem solving. In order to reach Utopia, it has to be like hand in hand. E essas músicas estarem em sequência, aquele clipe do documentário sendo feito em uma área desfavorecida economicamente na Nigéria, mas ao mesmo tempo tá todo mundo feliz, cantando e dançando, se liga totalmente ao que o Travis disse no trecho anterior, de que uma utopia pra ele é algo que cada pessoa encontra dentro de si. He always trying his best. Top of the pole. E a ligação dessa música com God's Country é direta. O Travis Scott pega todo esse conceito e coloca no primeiro clipe, que sai depois do álbum ser lançado. God's Country é uma expressão usada justamente para falar dos Estados Unidos, e o termo tem a ver com religião, mas é muito mais para dizer que é um país perfeito, cheio de oportunidades, e cada um pode ascender, é só querer. Todo esse papo de meritocracia que a gente sabe bem como funciona. E a sacada genial do Travis Scott aqui é usar esse nome, e no contexto do clipe, ser feito numa área totalmente desfavorecida, onde o crime rola solto, onde gangues são totalmente normais e principalmente onde pessoas morrem todo santo dia. Bom, esse não me parece um país perfeito ou uma utopia de país. Eu acho foda todo esse contexto desse clipe aqui, porque as primeiras palavras ditas pelo Travis Scott na música é sincronizada exatamente com a cena de uma criança na frente de uma parede com o nome de várias pessoas que já morreram naquele bairro. Isso pra criminalidade. Entende o poder e o peso disso? O foco no clipe é somente em crianças, justamente porque a busca pelo God's Country, o país de Deus, o país onde a utopia seria feita, começa justamente por elas, pelas crianças. Se o nosso mundo tá perdido, são elas que podem mudar isso. É por isso esse foco aqui. O Travis coloca a gente pra refletir de verdade no mundo que a gente tá. Por mais que aqui, no documentário e no clipe, esteja representado em países como Nigéria e Estados Unidos, serve pra qualquer outro lugar do mundo. Mas esse também ainda é um álbum sobre o Travis Scott e essa busca própria pra sua utopia. Na música Schizo, por exemplo, a gente vê um Travis em meio a paranoias sobre uma fase horrível da vida em que ele tava passando. Já em My Eyes, ele reflete sobre os acontecimentos que quase destruíram sua carreira. Não tem como ignorar aqui que 10 pessoas morreram num show do Travis Scott, e nem ele mesmo faz isso. Tanto que ele fala sobre esse assunto nessa música, e o quão difícil foi pra ver as pessoas julgando ele por algo que ele não fez, e ainda mais, sentir a dor e a culpa daquilo, algo que ele carrega até hoje. Ele disse que queria que as pessoas soubessem o que ele seria capaz de fazer pra salvar a criança que tava no meio da multidão, sufocando, mas ele não tinha nem sequer mesmo como saber disso. Tragedy at the Travis Scott Astroworld Festival. At least 8 people we know were killed at last night's concert. The police chief came out and said, you know, Travis Scott is the guy that should have pulled the plug, didn't pull the plug, he's at fault here. The ultimate authority to end a show is with production and the entertainment. Look at my eyes, tell me your tale, do you see the road? I'm out to my soul, and tell me the city if I gave you a day in my life or a day in my eyes. Don't blink. No entanto, a culpa é um sentimento que consome, e o Travis Scott sentiu isso muito bem, sendo julgado até mesmo de satânico, e por um absurdo maior ainda, de sacrificar a vida dos seus próprios fãs num show. Hey, I've seen you say your music is demonic and this was a satanic ritual. You think your music is to blame? I mean, no. I'm a man of God. So that's the first thing first. And, you know, your music is just like self-expression, you know what I'm saying? And at these shows, I feel like people kind of like look at things, and if you've been to Travis shows,
I think people are just, misconceptions and taking things they're seeing and, all type of things, Ele fala muito sobre isso na música Finn também, que parece uma música só de bate-cabeça e etc. Mas ele levanta muitas questões ali sobre exatamente isso. Ele diz que sua carreira fica muito mais em jogo quando você tá em cima e no auge, e como as pessoas queriam tirar algo dele, no caso se referindo aqui, acho que queriam tirar a carreira dele em si. O refrão, dizendo a palavra demônio trocentas vezes, é um reflexo da imagem que as pessoas tinham do Travis Scott naquela época. Esse acontecimento mudou o álbum de Utopia. Tem letras aqui que só fazem sentido por causa do acontecimento. E eu até diria que muito do significado de Utopia surge depois disso, já que o projeto vem sendo trabalhado há muito tempo. Mas depois disso, mudou bastante, já que era pra ser finalizado em 2021. E bom, ele foi finalizado há 2 meses atrás, e a gente tá em 2023. E todo esse contexto se liga à faixa 7, onde o Travis reflete sobre como sua vida e a de outros artistas são destruídas pela mídia, já que ela quer fazer isso toda hora. Ele reflete também sobre como a mídia trata o Kanye West, querendo destruir a carreira dele, ano após ano, desde 2009. E isso mostra muito um paralelo com a carreira do Travis Scott, e como ele se sentiu depois dos acontecimentos de Astroworld. O Travis sentiu seu mundo desabando, ele sentiu essa distopia. A capa principal do projeto, ser um Travis Scott todo distorcido, também é um sentimento que ele teve naquela época, como ele literalmente se sentiu um monstro, já que era aquilo que as pessoas estavam falando dele. A variação dessa capa, mais uma vez citando ela aqui, deixa tudo isso ainda mais claro. Em Circos Máximos, o Travis Scott e o The Weeknd refletem sobre a imagem que o público tem de um artista, deles, entre aspas, não serem pessoas reais, e agem como eles simplesmente não tivessem sentimento. É muito a visão dos dois mundos aqui, entende? Quem tá olhando de fora, no caso, o público, tendo a visão de que não é bem assim que acontece. Eu acho insano como nessa música aqui, os gritos distorcidos do Travis Scott vão por cima da voz angelical do The Weeknd, realmente pra mostrar que esse, entre aspas, mundo perfeito que a gente pensa que eles vivem, não é uma realidade, e até mesmo sufocante. O grito do Travis Scott é muito como um desabafo, mas também como um pedido de ajuda que ele pediu lá na música 1. Em Parcel, o Travis começa a entender mais esse mundo. Ele começa a entender a sua utopia, esse lugar de paz, que ele diz que é uma coisa interna e diferente para todas as pessoas. Para ele, é simplesmente se perdoar e aceitar as coisas que aconteceram no passado. Isso pode ser uma utopia para muita gente, na verdade. Lógico, numa proporção menor, mas tantas pessoas se prendem ao passado por erros ou arrependimentos que não conseguem olhar adiante. O Dave Chappelle, nessa música, ainda fala a mesma coisa sobre esse sentimento de cair, mas ter a necessidade de levantar para encontrar o seu destino. Isso que o Travis Scott diz de utopia ser algo diferente para todo mundo é muito real aqui no álbum. No final da música Sirens, o Drake tem uma conversa com a garota, levando ela para um lugar que era a utopia dele, mas ela não concorda muito com aquilo. I mean, I don't know. Isn't it supposed to be some perfect destination? This is just your hotel room. Yeah, it looks perfect to me. Fly through the bush, where we gon' rock. Isso se liga até mesmo ao clipe de God's Country e o que ele representa. Aquele bairro, aquela realidade, gangues, pessoas perdendo a vida. Aquilo não é um lugar perfeito, mas as pessoas que estão ali conseguem encontrar felicidade naquela realidade deles, mesmo com todas as dificuldades. Como o próprio Travis Scott diz, a utopia tá dentro de cada um e é você quem faz. É por isso que quando o Travis Scott diz em Telekinesis que ele pode ver o futuro, que ele realmente está falando de um futuro de todos, já que, pra ele deixa subentendido que já achou, mas pra todas as pessoas que ainda não acharam, tem um futuro pra achar essa utopia, mesmo que o sentimento de estar perdido alguma hora tenha caído sobre ele ou sobre você, como ele fala na música Lost Forever. Porém, repetindo, em Telekinesis, ele consegue ver o futuro. I can see the future is looking like we're in turn. Won't you take the wheel? Pra mim esse projeto é lindo. Todo esse contraste ser feito com imagens distorcidas que causam incômodo pra demonstrar o como o mundo não é belo por padrão e você tem que encontrar isso por si só, é um conceito muito foda. Eu gosto como ele soube encaixar isso na própria sonoridade do álbum e ela é muito boa. Pra quem não curte algo experimental, vai incomodar. A sonoridade não é padrão, tem muita distorção, muito grito, muita troca de beats, muito sintetizador. Na verdade é o extremo, que é do jeito que eu gosto.
gosto, mas o Travis Scott quis experimentar muito aqui, em tudo, em um conceito visual, musical, e pra mim, ele conseguiu fazer um álbum que não só fizesse sentido em duas partes separadas, mas ele uniu as duas e transformou numa coisa só. Utopia é estranhamente harmonioso e é uma experiência única de se ouvir. É um álbum denso, com certeza. Possivelmente, não é o álbum que tu vai gostar da primeira vez, ainda mais para as pessoas que não costumam escutar algo diferente. Ele é um projeto que vai crescer muito conforme o tempo, mas quando você começa a entender ele, você começa a entender o mundo que o Travis Scott criou, ele faz total sentido. Tem muita coisa pra comentar sobre ele, toda essa coisa do Kanye que eu sei que faltou aqui, mas a gente vai comentar, não nesse vídeo, em outro. Mas uma coisa é certa, o Travis Scott provou mais uma vez que ele não impõe limite nas suas artes. Ele tá sempre tentando se renovar. Utopia soa totalmente diferente de tudo que o Travis Scott fez até hoje, e isso pra mim é incrível. Fala aí, eu sou o Vitor Viano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário para me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.